Olá, bem-vindo à videoaula Agenda 2030 Cultura e Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Américo Córdula, eu sou ator, gestor cultural e especialista em políticas públicas. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Agenda 2030. Então, os ODS são uma agenda mundial adotada na cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável em setembro de 2015. O ODS é um plano de ação acordado, com as partes, os países partes da ONU, desenvolvido para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, e busca estimular ações nas 4 dimensões do desenvolvimento sustentável, a saber, a dimensão econômica, a social e ambiental e a cultural. Com qual objetivo? Continuar o processo de acabar com a pobreza extrema e a fome, que isso não foi resolvido nos 15 primeiros anos, garantir uma educação de qualidade para todos. O quarto objetivo é preservar o meio ambiente. O terceiro objetivo, desculpe. E o quarto, colaborar para a construção de sociedades pacíficas e inclusivas. Então, entender que a cultura ela desenvolve um papel na promoção desse desenvolvimento sustentável e também para o alcance dos ODS. Os ODS eles têm metas, a serem cumpridas. A cultura ela vai estar relacionada diretamente à identidade, valores e crenças e práticas que vão moldar a vida das pessoas em sociedade. A cultura pode ser vista como uma ferramenta para fortalecer a coesão social, promover a inclusão e a diversidade, preservar o patrimônio cultural e histórico, além de fomentar a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Então, nós temos nessa questão econômica também a cultura como um importante fator que colabora com esse desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles são 17 objetivos, e eles conformam 169 metas. Nós não vamos falar dessas 169 metas, mas no tempo aqui que a gente vai ter nessa videoaula, eu queria provocar vocês para que vocês pudessem procurar material. Eu vou colocar as referências dentro aqui da descrição desse vídeo, mas nós temos aqui no nosso, na nossa agenda esses 17 objetivos, e a gente pode dividir esses objetivos também nos 5 P's aí: pessoas, prosperidade, planeta, paz e parcerias. Mas muito bem, como é que a gente vai colocar a cultura dentro dessa perspectiva de colaborar com a consecução desses objetivos e dessas metas? Bom, e como é que a Unesco ela começou a trabalhar esses indicadores dentro dos ODS? Em 2014, vamos ver aqui, foi criado um documento, um manual metodológico, onde a gente tinha aí indicadores Unesco de cultura para o desenvolvimento, em 2014. O outro documento surgiu em 2019, então 5 anos depois. E o que esses documentos pensavam como indicadores, quais as dimensões a cultura poderia se relacionar? Então, no primeiro documento, de 2014, nós tínhamos a dimensão econômica, a educação, a governança, a participação social, a igualdade de gênero, comunicação e o patrimônio. Depois, cada uma delas dizendo quais são os ODS, quais são as metas relacionadas. Em 2019, essas 7 dimensões elas foram
condensadas, juntadas, com outro olhar, né? Percebendo que seria necessário criar uma dimensão que falasse sobre ambiente e resiliência, prosperidades e recursos, conhecimento e competências, inclusão e participação. Então houve depois um cruzamento entre esses dois. Então, por exemplo, o indicador, a dimensão de economia de 2014 passa a fazer parte de prosperidade e recursos, assim como a educação passa a fazer parte de conhecimento e competências, participação social vai para inclusão e participação, governança, comunicação, patrimônio, começa então a ser redistribuído para essas 4 dimensões. Né? Bom, com isso, a Unesco começa a pensar, em divulgar esses indicadores para que os países pudessem medir, porque essas dimensões, esses indicadores, eles precisam ser medidos, né? Eles não podem ser apenas assim colocado para a gente, e aí você tem que ter uma metodologia, a gente precisa ter uma maneira, né, de pensar como que a gente vai se organizar. Com isso, né, nós podemos agregar aqui em cada um desses 4, né, das 4 dimensões do, dos indicadores de 2019 e pensar o seguinte: ambiente e resiliência. O que a gente pode pensar? Quais são os investimentos com patrimônio? Qual é a gestão sustentável do patrimônio? Adaptação a alterações climáticas e resiliência, equipamentos culturais, espaço público para a cultura. Começa uma preocupação de a gente medir quais são esses investimentos, como é feita essa gestão, prosperidade e recursos. Qual o PIB da cultura? Recentemente o Brasil apresentou, né, uma pesquisa importante, colocando aí que 3% do PIB da cultura, do PIB nacional, né, que é o Produto Interno Bruto, está a cargo da cultura, o emprego cultural, né, então esse mapeamento de quem hoje atua na área cultural, empresas culturais, despesas domésticas, né, como que essas despesas estão relacionadas com a cultura, quanto compra de livro, quem vai ao cinema, que você consome, hábitos de consumo. Né? Um outro indicador é o comércio de bens e serviços culturais, financiamento público da cultura, governança da cultura. Então isso está dentro dessa dimensão prosperidade e recursos. Na dimensão conhecimento e competência, educação para o desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar também em educação patrimonial, conhecimento cultural, educação multilinguística, educação artística e cultural e formação cultural. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, formação cultural é formação de público, público para ir à exposição, público para consumir livro, educação artística, né, como parte do currículo escolar. Você vê que está ligado aí, né, com o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura. E a última dimensão é a inclusão e participação, que a gente tem a cultura para a coesão cultural, né, liberdade artística, acesso à cultura, participação cultural e processos participativos. Aqui no Brasil, né, nós temos o artigo 215 da Constituição que fala de direitos culturais. Então, a inclusão e participação é uma das disciplinas do direito cultural. Bom, isso colocado, né, agora a gente vai falar aqui como algumas ideias, né, de como que a cultura poderia, eu já estou caminhando aqui para o final da aula, e aqui é uma provocação para vocês, de como que a cultura pode, de fato, né, contribuir com algumas ideias aqui, né, coletadas, mas elas não se encerram aqui, é só para a gente pensar. Né? Então,
Então vamos lá. Olha, o primeiro ODS, o que, que a gente tem, né? Nós temos a erradicação da pobreza. Como, né, que a gente pode usar a cultura? Então, de que maneira que a gente poderia pensar, né? A gente poderia ter, por exemplo, a realização de eventos culturais comunitários para arrecadação de fundos em prol de projetos de combate à pobreza, promoção de atividades culturais e valorização de riqueza, a riqueza cultural de comunidades em situação de vulnerabilidade. O segundo tema aqui é a fome zero e a agricultura sustentável. A gente poderia pensar em ações culturais como já existem as feiras de agricultura familiar, exposição de produtos locais, atividades culturais relacionadas à culinária tradicional, à cultura alimentar ligada à sua região, ao seu bioma. Outra possibilidade, né, de a gente enfrentar essas questões é realizar oficinas e eventos culturais para promover a conscientização sobre práticas agrícolas sustentáveis. Lembrando que cultura vem de agricultura, né? O outro objetivo que nós vamos ver aqui como que a cultura pode ajudar é o objetivo 3, que é saúde e bem-estar, né? De maneira que a gente possa aí ter por exemplo, a utilização da arte e a música como forma de terapia e promoção da saúde mental, né? Os transtornos psíquicos, né, gerados por todos os problemas que a gente passa, que a pandemia agora, 2 anos, aumentou grandemente esses transtornos psíquicos, de que maneira que a gente pode enfrentar. Educação de qualidade, não é? Assegurar uma educação inclusiva, né? Educação que permita que todo mundo faça parte, não é? Desde criança, desde a creche até a universidade. Nós precisamos constantemente entender que esse investimento ele é um investimento muito importante, mas que a gente precisa ter a arte, a formação artística presente nos currículos escolares, com música, teatro, dança, artes visuais. Hoje a gente tem a cultura da juventude, o hip hop, o slam, a poesia, o ritmo e poesia, o rap, né? Que está presente no dia a dia dessa juventude. O igualdade de gênero, como já disse, é um tema que já estava nos ODMs, né? Mas que ainda precisa de de um trabalho muito grande de conscientização ainda e para além dessa binarismo, né, como eu falei, né, quer dizer, não é só homem e mulher. Hoje a gente tem uma diversidade de gênero muito grande e a gente precisa atender. Então a realização de festivais culturais que promovam o empoderamento das mulheres, que falem dessa diversidade LGBTQIAPN+, é uma sigla que cresce a cada dia porque é necessário, quer dizer, as pessoas estão essa contemporaneidade hoje, né, de entender que corpo é esse, né, aonde a gente habita, né, o corpo que a gente habita. Outro, apoiar e incentivar a participação das mulheres em atividades culturais no setor criativo, principalmente nos cargos e posições de tomada de decisão, seja em empresas privadas, sejam dentro de políticas, né, feito pelas gestões públicas, né? Bom, o outro ODS, água potável e saneamento. Bom, saneamento é um dos pontos mais importantes quando a gente fala aí de saúde, né? Hoje ainda temos números muito baixos, né? O saneamento é uma coisa que não aparece, né? Ela é subterrânea literalmente, e aí os governantes eles não têm essa preocupação, mas ela tem um impacto muito grande na saúde, no meio ambiente, né? Porque poluição, né? Contaminação do solo, e aí realizar eventos culturais que abordem
a importância da água e incentive a preservação dos recursos hídricos, né? O ODS 6 fala de água potável e saneamento. Então, cada vez mais a água passa a ser um ativo, né, importante. ODS 7, energia limpa e acessível. A cultura pode colaborar com ciclos que realizem aí festivais de energia renovável, colocando essas energias como um elemento importante de conscientização, exposição, né, com atividades culturais que vão promover essa conscientização. A arte e a cultura podem transmitir essas mensagens sobre a importância da conservação da energia. O objetivo 8 é o trabalho decente e o crescimento econômico. A gente sabe que existem vários processos aí de trabalho escravo, né, de exploração, e que para isso a gente precisa ter a cultura incentivando empreendedores culturais que saiam, né, desse local, né, desse trabalho em situação de escravos para empreendimentos que possam trazer recursos e geração de renda. Um outro tema importante aqui é o nosso ODS 11, que é um ODS que está muito ligado com a cultura, é considerado pelo Unesco como o ODS, né, onde tem mais vinculação com a cultura, que é cidades e comunidades sustentáveis, né? Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, né, e seguros, resilientes e sustentáveis. A cidade hoje, ela traz, né, por exemplo, na sua identidade, no seu DNA, presenças culturais que estão ligadas aos bairros, à periferia, que acaba agora se transformando em lugares criativos. A gente pode citar aqui Medellín, né, que era uma das cidades mais violentas da Colômbia por causa do narcotráfico, e virou uma referência dentro de cidades inclusivas, né, e sustentáveis. E essa sustentabilidade pela cultura, ela torna os espaços urbanos, né, menos degradados, né. O nosso ODS 12 ele vai falar do consumo e produção responsável, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. De novo aí, a cultura para disseminar essas mensagens sobre a importância da produção responsável e do uso de materiais recicláveis é uma importante ferramenta de conscientização e, claro, de produção, não é, de valor, de produção de projetos de construção de consciência, né? Projetos conscientizadores para esse. O clima vem no ODS 13, é um tema premente, né? Nosso planeta está aquecendo de maneira assustadora, não é? E aí, mais uma vez, a gente vê que a cultura pode colaborar, não é? Quando a gente trabalha essa responsabilidade que vai diminuir a emissão de gases, ao mesmo tempo o desmatamento, a consciência ambiental, a consciência de que a gente não pode aumentar a temperatura da Terra, mas né? Aí nós temos o ODS 14, que é a vida na água, que também passa por essa questão da poluição e da importância dos recursos marinhos, né, o uso sustentável dos oceanos. Né. Então, realizar exposição de arte, de fotografia, documentários, como já acontece, né, é Tudo Verdade, é um festival importante no Brasil, né, que conscientiza, mas que isso entre, né, e sempre todos os ODS têm que passar pela educação, pela formação das escolas, né,
as crianças, os adolescentes, né, possam ter essa visão, né, para que ele possa se transformar, né, que ele possa mudar. Né? A vida terrestre, esse é um tema que a gente precisa pensar, porque principalmente o Brasil, nesses últimos 4 anos, teve um maior índice de desmatamento, e esse desmatamento ele é muito complexo, né? A gente 4 anos a gente destrói, e para recompor vão levar mais que 2 ou 3 gerações de pessoas. Então, passa de novo, né, para a gente pensar em ações culturais que possibilite os cidadãos e cidadãs se conscientizarem desse tema e não permitir, né, lutar para que isso não ocorra. E já caminhando aqui para os finalmente, paz, justiça, instituições eficazes, né, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Esse tema de promoção da paz, né, está ligado com essas atividades culturais que vão promover a paz. Né? Então, existe aí um conceito que chama-se de cultura de paz, que está ligado diretamente aos direitos humanos. Né? O racismo, o preconceito, não é? O fascismo, né? Todas essas questões, elas estão ligadas muito a um processo civilizatório de educação e de cultura, porque também existe, essas são culturas. Existe a cultura do racismo, a cultura do preconceito, a cultura do fascismo, a cultura do ódio. Esse enfrentamento tem que ser feito com a cultura da paz. Então, entender que a cultura da paz, e só a cultura da paz, é que vai permitir a gente anular essas outras questões que são profundamente perturbadoras e, por que não dizer, vão contra, né, a consecução das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, por fim, por último, parcerias e meios para implementação, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos a realização de eventos culturais que incentivem a colaboração entre governos, entre o setor privado, organizações, ONGs, né? As ONGs são importantes, as comunidades locais, em prol do desenvolvimento sustentável, mas muito importante que esse lugar seja um lugar de participação social. Né? Hoje o Brasil tem uma prática muito grande, são realizadas conferências para todos os segmentos de cultura a indígena, a mulher, a saúde, o meio ambiente, todos esses lugares de reflexão que a gente possa escutar. Não é? Quando eu falando de escutar, nós temos que pensar na acessibilidade, na questão da inclusão das pessoas com necessidades, né, com deficiência, com transtornos psíquicos. Toda essa diversidade cultural ela deve ser contemplada nessas parcerias e meios de implementação, porque se a gente deixar de fora, né, o movimento das pessoas com deficiência, do PCD, tem um lema: nada de nós sem nós. Né? Então, com isso, a gente precisa pensar que a Agenda 2030 é um desafio. A gente certamente vai ter uma agenda pós-2030 e eu espero que a gente consiga, para o nosso bem, né, o bem da humanidade, o bem dos nossos filhos, netos e bisnetos, a gente deixe um planeta que eles possam viver com paz, tranquilidade e com justiça social. É isso, muito obrigado